Bom, pessoal, mais uma questão de trigonometria da FUVEST, né? Onde ele pede para a gente a soma das raízes da equação seno ao quadrado menos 2 vezes cosseno à quarta de x igual a zero no intervalo de 0 a 2π. Essa informação é muito importante, né? Então, vamos escrever a equação aqui, né? E fica dessa maneira. Bom, imediatamente a gente sabe que a gente não resolve nada que tenha seno e cosseno, né? A gente precisa que tenha somente uma função. Então, imediatamente a gente lembra da relação entre seno e cosseno, né? Clássica, mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1, né? Bom, estou a fim de me livrar do seno, acho que vai ser mais fácil, então eu vou isolar, ok? E vou aplicar ali na equação, né? Então, agora eu fico com 1 menos cosseno ao quadrado de x, no lugar do seno, menos 2 vezes o cosseno à quarta de x, isso é igual a zero. Organizando aqui, eu ficaria com menos 2 cosseno à quarta de x, menos cosseno ao quadrado de x, mais 1, isso é igual a zero. Vou multiplicar por menos 1 aqui, né? Então, vou ficar com 2 cosseno à quarta de x, mais o cosseno ao quadrado de x, menos 1, é igual a zero. Ok? A gente tem uma equação biquadrada, certo? A gente vai falar que y é igual a cosseno ao quadrado de x, ok? E vamos trabalhar isso dentro da equação, né? Olha só, reescrevendo essa equação, eu ficaria assim, 2 cosseno ao quadrado de x ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x, menos 1, isso é igual a zero. Agora, eu vou fazer a minha substituição aqui, né? Então, ficaria 2y ao quadrado mais y menos 1 é igual a zero. O delta seria 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 1. A gente comemora pelo delta tá dando algo com raiz, né? Delta igual a 9, ok? Esse sinal de menos multiplicou com esse sinal de menos aqui, certo? A gente vai determinar as raízes agora, certo? Vamos precisar de um certo espaço aqui. Ok. Vamos deixar a nossa equação de y aqui. Então, a gente sabe que y1 será igual a menos 1, né? Mais a raiz de 9 sobre 2 vezes 2. Aplicando Bhaskara, né? Menos 1 mais 3 sobre 4. Isso dá 2 sobre 4. Y1 é igual a 1 sobre 2. Vou ter que trabalhar esse valor ainda, né? Então, guarda ele aqui. Depois eu fico com y2, que é igual a menos 1 menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 2, menos 1 menos 3 sobre 4. Isso é igual a menos 4 sobre 4. Isso é igual a menos 1. Ok? Beleza. Ainda falta muito, né? Olha só, a gente sabe que y é igual a cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou ficar com y1, que é igual a 1 sobre 2. Então, eu posso escrever que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2. Cosseno de x, então, é igual a mais ou menos, muita gente esqueceu disso, 1 sobre raiz de 2. Aí você racionaliza, vai ficar mais ou menos a raiz de 2
sobre 2. E a gente não quer o valor do cosseno, a gente quer o valor do ângulo, né? Ainda falta trabalhar mais um valor, ok? Que seria o y2, né? Mas olha só o que acontece com o y2. Y é igual a cosseno ao quadrado de x, né? Como a gente já usou. Então, y2 é igual a menos 1. Cosseno ao quadrado de x está dando menos 1. Então, o meu cosseno de x está dando mais ou menos a raiz de menos 1. E isso a gente sabe que não existe, ok? Então, a gente vai ficar somente com esse valor aqui, certo? Beleza. Agora, eu me pergunto, onde o cosseno vale cosseno de x igual a mais raiz de 2 sobre 2 e onde ele vale menos raiz de 2 sobre 2. Nós sabemos que cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2, o x no primeiro quadrante está no π sobre 4, ou 45 graus, né? Então, a gente vai pôr aqui, certo? O π sobre 4. Aqui eu tenho o eixo dos cossenos, aqui eu tenho o eixo dos senos, certo? Tá, beleza. Mas o cosseno, ele é positivo aonde? Ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Então, esse π sobre 4, ele tem um representante, certo? No quarto quadrante, que nos dá o cosseno positivo também, certo? Então, vamos relembrar aqui a questão da redução ao primeiro quadrante. Olha só, aqui no primeiro quadrante eu tenho um ângulo x, certo? No segundo quadrante, eu vou ter um ângulo valendo π menos x que tem os mesmos valores de seno e cosseno em módulo, ok? E aí eu vou ter que observar se eu quero ou não esse ângulo, né, por conta dos sinais. Aqui no terceiro quadrante eu tenho uma representação também que vale π mais x e no quarto quadrante eu tenho uma representação que vale 2π menos x, ok? Decora isso aqui, né, que você vai usar nas questões de trigonometria. Então, no nosso caso ali, como eu quero os valores de cosseno que são positivos, então eu vou pegar a representação dele no primeiro e no quarto. E lá no quarto, ela vale 2π menos x, né? Então, é 2π menos π sobre 4. Isso aqui vai resultar em 7π sobre 4. Então, como solução, eu já tenho o π sobre 4 e o 7π sobre 4. Ok? Agora, eu tenho que achar as representações, certo? De ângulos, onde o cosseno vale menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, eu vou pegar as representações do π sobre 4 nos locais onde o cosseno é negativo, que no caso seria aqui, ó, no segundo e no terceiro quadrante, ok? Então, a gente vai ter uma representação aqui e aqui, né? A gente sabe que a representação aqui no segundo quadrante vai ser de π menos x, e a gente sabe que o x é π sobre 4, né? Então, fica com π menos π sobre 4. Isso resulta em 3π sobre 4. Certo? E no terceiro quadrante, a nossa representação é π mais x. Então, eu faço π mais π sobre 4, encontro 5π sobre 4. Ok? Então, nossas soluções são esses 4 valores e ele pede para a gente a soma dessas raízes. E é o que eu vou fazer agora, que é somar todas essas raízes. Então, nossa solução seria igual a π sobre 4 mais 3π sobre 4
mais 5π sobre 4 mais 7π sobre 4. Então, aqui somando, o mínimo vai ser 4, né? E aí eu fico com π mais 3π, 4π. 4π mais 5π, 9π. 9π mais 7π, 16π. Então, essa soma dá exatos 4π. Ok? Bom, pessoal, a ideia aqui é explicar, né, da forma mais detalhada possível, ok? Então, os vídeos são extensos, né, para que você saia sabendo tudo a respeito dessa matéria. Tranquilo? Então, não esquece de passar lá no canal, certo? Para assistir os outros vídeos, se inscrever lá. E aqui a gente marcou a alternativa letra C para essa questão. E saiba que esse assunto cai na FUVEST sempre do mesmo jeito. Você pode reparar pelas questões aí. Beleza? Valeu!